Vocês entraram no nosso canal, tá? A gente tem a playlist e aí nós numeramos ali as revisões. Se vocês olharem ali, queridos, do lado esquerdo de vocês, já foi a revisão da FGD, né? Todavia, ali a gente tem a revisão completa da UEMS, que é uma prova que vai acontecer no dia 23 de novembro agora, 23 de novembro. E depois, dia 7 de dezembro, tem o vestibular da UFMS. E, mais uma vez, tá, moçada? É o 5º ano seguido que a gente faz uma revisão completa dos vestibulares. Então, caso vocês queiram, vocês se organizem para, no tempo de vocês virem essas revisões. E, mais uma vez, como são 5 anos, tá? Da UEMS, por exemplo, tá, queridos, uma dica diferenciada, tem a questão das obras literárias. O nosso professor, chamado Augusto, ele fez a revisão específica, deu mais de 1 hora de aula, e os livros da UEMS do ano passado se mantiveram os mesmos desse ano. Então, até uma dica, se vocês forem fazer o UEMS, que vocês assistam a revisão das obras literárias deste ano, e assistam também a do ano passado, porque são as mesmas, ficaram aulas complementares. Além de que, assim, aquilo que vocês precisam revisar para química, física, matemática, tem uma revisão completa lá no nosso canal. Tranquilos? Moçada, falando especificamente sobre o Enem, o Enem é uma prova bastante diferenciada e bastante diferente daquilo que a gente está habituado no modelo escolar de aula, porque, especialmente na parte de língua portuguesa, nós estudamos em provas a questão específica de gramática. Então, você estuda sobre fonética, fonologia, as regras de acentuação, análise sintática e por aí vai. Quando o Enem apareceu, ele se propôs a ser um exame de ensino médio e a diferenciação do Enem foi no sentido de tentar uma prova que fosse baseada em competências e habilidades. O que foi diferentão? Linguagens, códigos e tecnologias. Então, assim, na prova do Enem não existe aquilo que você tem em vestibulares tradicionais, como o FMS, o EMS e o FGD, em que, por exemplo, a UFGD cobrou recentemente sobre colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Quais são os itens atrativos de próclise? Quais são as situações que você usa mesóclise ou ênclise? E aí você precisa dominar regras gramaticais. O Enem não cobra essas regras gramaticais, é uma prova pautada em competências e habilidades. E tentando resumir, as competências é conjunto de saberes, entender que basicamente assim, você dominar a linguagem não é você só dominar a regra de saber sobre regência, que os pronomes pessoais oblíquos átonos, o, a, os, a, só substituem objetos diretos, e os pronomes pessoais oblíquos átonos, lhe e lhe, substituem objetos indiretos. Tudo isso você tem que decorar. Isso é matéria de Enem, queridos? Não é. O Enem vai cobrar o quê? Sobre música, sobre esporte, sobre um momento literário. Vou colocar algumas questões para vocês. Então, assim, é uma prova diferente por quê? Você não tem um conteúdo programático, gramatical para estudar. É o que você tem de habilidade de leitura e percepção de leitura e conexão com o mundo. E aí, tecnicamente, tá? Assim como os outros professores, quais são os assuntos que o Enem mais cobrou se nós formos teorizar? A questão específica de funções da linguagem, função fática. E, queridos, o professor Pascoaloto comentou comigo que vai encaminhar os slides para que vocês tenham acesso a esses slides, tá? Então, ele vai encaminhar para o pessoal da Unifron para que esse material chegue a vocês, tá? E esse meu material também eu vou encaminhar para que fique para vocês, tá? Só de redação de redação que eu não vou encaminhar e depois eu explico para vocês o porquê. Mas, enfim, sobre essas matérias, funções da linguagem, que é um dos itens que mais caem, gêneros textuais, você identificar o que é uma bula de remédio, a finalidade de um outdoor, de um texto publicitário, variações linguísticas, como que nós estudamos a gramática normativa, né, basicamente assim, aquele conjunto de regras gramaticais, mas o que mais conta é que você entenda que em alguns contextos você usa uma linguagem mais informal, mais espontânea, mais solta, em outros contextos exige-se uma formalidade, e movimentos artísticos que é importante que vocês tenham noção sobre escolas literárias, em especial modernismo. Não percam muito tempo ali no Enem, tá, de ter que dominar sobre arcadismo, realismo. O que mais cai quando eu falo escolas literárias é na parte do modernismo e alguma coisa sobre barroco, impressionismo, enfim. Tudo isso é muito abstrato, tá, moçada? É muito, muito teórico. Eu vou resolver com vocês 3 questões e sobre as 3 questões eu basicamente vou fazer uma antecipação do que seria para o final, algumas dicas para como vocês lidarem com o Enem. O professor Pascoaloto passou umas dicas muito importantes para vocês, porque assim, moçada, vocês irem bem em prova vai muito além do domínio que você tem. É a questão de você ter estratégia concreta e específica para poder fazer as provas. Um item que conta muito na questão do Enem é a gestão de tempo, a administração de tempo. Então, o que o Pascoaloto falou, tem muita informação, muito cálculo, pula. Professor, mas eu tenho medo, pule. É estratégico você saber otimizar a sua lógica de pontuação. Só um parênteses muito breve, tá, moçada? Eu tive uma aluna alguns anos atrás, chamada Ariane Romin, que ela queria fazer medicina, ela passou para medicina na UFMS. A UFMS é uma prova com 60 questões.
Concentra. Ela queria medicina, prova com 60 questões. E matemática são quantas questões, moçada? Na UFMS? 15 questões. Então assim, 15 questões de matemática e ela queria passar para medicina. Detalhe, terminou a prova, ela acertou 6 questões de matemática. E numa boa, tá? Alguém que é medicina, que é a nota máxima, a maior, acertar 6 questões de matemática, a sua sentença é de que ela vai ser aprovada ou reprovada? Vai reprovar, esquece, já era. E ela foi aprovada. Por que ela foi aprovada? Naquele ano, a UFMS colocava o seguinte: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Ciências da natureza tinha peso 3. Cada questão que você acertasse valeria 3 pontos. Linguagens e humanas tinha peso 2. E matemática tinha peso 1. Tanto que quando ela fez a prova, tá, moçada, ela comentou que 6 questões ela não conseguiu resolver. Ela marcou na folha de gabarito sem sequer ler as questões. Mais uma vez, numa situação dessa, você ouve alguém falar: mãe, eu vi uma conversa de uma menina que disse que é medicina, de 15 questões ela acertou só 6 e chutou lá 5 que ela nem leu. E por que ela passou? Por estratégia. Estratégia. Matemática que vale menos, vale 1 ponto. Vou deixar por último. Atualmente não está assim, tá, queridos? A UFMS fez redistribuição de pontos. Mas só para vocês terem noção de que assim, o que vale é a estratégia para a prova. Sobre estratégia, vou fazer para vocês uma questão, vamos supor assim, na habitualidade comum de vocês. Olha a questão, olha o texto, lê o comando, olha as alternativas e aí então você marca. Por exemplo, dá uma olhada aqui. Você viu ali a imagem, e aí é interessante, tá? Você tem o texto verbal e o texto não verbal. O que é um texto não verbal, queridos? Imagem. Você está vendo a imagem, é uma mulher que está sorrindo. Moçada, existe uma disciplina que infelizmente a gente não estuda no ensino médio, chamada de semiótica. Semi quer dizer o quê? Meio, metade. O que é ótica? Visão. Basicamente, a sua imagem precisa ser reafirmadora da mensagem que você quer passar. Por exemplo, tá, moçada, eu quero fazer uma imagem sobre denúncia. Uma foto, uma imagem necessária, tem que transmitir seriedade, gravidade, tensão. Uma mulher, numa coisa sobre denúncia, é difícil você ter alguém sorrindo desse jeito. Você pega, ano que vem é ano eleitoral, você pega as imagens dos políticos, eles estão rindo, braços abertos, uma questão acolhedora, receptiva. De novo, olhar para a imagem conta muito. A mulher está sorrindo, com muita simpatia, na camiseta ali: vou deixar que você se vá. E aí tem lá: deixa as roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho, doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muito. Massa. Viu a imagem, viu o texto sobre ela, comando da questão. Nesse cartaz a expressão "vou deixar que você se vá", em conjunto com os elementos não verbais utilizados, não verbais, em conjunto com as imagens, tem qual finalidade? Letra A, moçada: incentivar descarte de itens defeituosos. Nada no texto combina com a palavra defeituoso. B, promover a reciclagem de produtos usados. Doação não é uma questão de reciclagem. C, garantir a conservação de roupas de inverno. Conservar. D, relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Tem doação, professor, desapego eu achei estranho, mas eu conectei com doação. Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. A finalidade não é comparar. Correta letra D. Queridos, numa boa, as questões de linguagem são questões difíceis? Não são. Uma coisa que engana muito os alunos, tá? Até quando eu trabalho com os alunos durante o ano, enfim. Pô, professor, eu fui fazer lá a sequência de questões, as 5 primeiras eu resolvi e vi que eu acertei. Fiz mais 5, conferi o gabarito e acertei. Aí fui estudar matemática, porque eu vi que eu estou bem de linguagens, então tá de boa. Qual que é o grande drama do Enem? Então, moçada, queridos, a média menor do Enem não é de matemática, não é de ciências humanas, nem de natureza. É de linguagens. A média menor é da prova que cobra menos conteúdo, que é mais interpretação. E com questões que não são difíceis, são questões como essa daqui. Por que que os alunos erram? Cansaço. A prova do Enem é uma prova de resistência, é uma prova de cansaço. Você erra uma questão dessa porque você está nervoso no dia da prova, você desgastou com redação, foi aquela tensão de adrenalina, você viu o tema, você respirou para fazer o tema, fez um projeto de texto, elaborou seu texto, você gastou quanto tempo aí? 1 hora e meia, 2 horas. Aí você tem que realinhar.
agora eu vou escolher se eu vou fazer humanas ou linguagens. Ainda que você vá para linguagens, essa aqui é a 43ª questão. Você já está sobre 3 horas e meia de prova. Uma coisa é a gente olhar aqui e ver que a questão é fácil. Numa questão dessa, se você estiver cansado e nervoso, você tem a tendência ao erro. Então assim, o Enem, infelizmente, ele te vence pelo cansaço. Para evitar isso, tá, moçada, algumas técnicas que eu quero colocar para vocês, tá? Uma primeira delas, queridos, 2 que eu quero colocar para vocês agora. Uma primeira dica: antes de vocês lerem o texto, que agora eu vou colocar uma questão com texto. Dica importante: olha a fonte do texto. Leia a fonte do texto. Para você ter uma noção de que momento que ele foi escrito, a intenção que ele foi escrito. Moçada, rapidamente, teve uma questão da UEMS muito legal, que ele falava sobre uma lógica, ele dava um texto de um casal que a mulher estava grávida e estava cansado de uma viagem, e eles foram parar num lugar e não conseguiram hotel, não conseguiram um quarto de hotel. Ponto. E a questão correta falava que uma questão se tratava sobre intertextualidade. Queridos, o que significa inter? Jogos interclasses. Inter quer dizer o quê? Entre. Um encontro internacional. Entre nações. A questão correta falava de intertexto, que é uma relação entre textos. E aí o gabarito falava que era uma questão de intertexto. E os alunos, professor, mas qual que é a lógica de intertexto? O que tem a ver? Quando você olhava a fonte do texto, era um texto de um escritor brasileiro chamado Moacir Scliar, que chamava Novos Contos de Natal. Novos Contos de Natal. Natal, basicamente, se refere ao nascimento de quem? Jesus. Quando foi para Jesus nascer, José e Maria estavam procurando o quê? Um abrigo, um lugar para ficar. E conseguiram? Não conseguiram. Tanto que Jesus nasceu numa manjedoura. Então assim, ai caramba, se você visse o tema, o título, você poderia fazer conexão. Novos Contos de Natal. Puxa, uma mulher grávida que está procurando abrigo, não conseguiu abrigo. A chave da questão seria você olhar para a fonte do texto. Então, olhem para a fonte do texto. E 2, o que é tradicional? Você lê o texto, lê o comando e olha as alternativas. Sugestão, queridos, antes de ler o texto, olha para o comando da questão. Porque quando você olhar, porque o que é natural? Você lê o texto, aí você olha o comando da questão. Aí ele colocou 2 polos que na hora que você leu, você não se atentou para esses 2 polos. Vai você ler o texto de novo. Você está gastando mais massa cinzenta. Otimiza seu tempo. Vamos fazer esse teste agora com 2 questões. Olha a fonte do texto e leia primeiro o comando antes de você ler o texto. Olha aqui. O texto foi tirado do Globo.com, janeiro de 2024. Moçada, foi prova de 2024, a prova de 2024. Então beleza, um texto daquele ano. Comando da questão. A reportagem apresenta 2 iniciativas: o livro amazonês e as camisetas do Camboquês Ilustrado. Com temática em comum essas iniciativas. Aí, peraí, eu vou ler um texto que está falando com uma temática em comum de 2 tópicos. Vamos ler agora para ver qual é a temática em comum. Sabendo que está vinculando a esse livro e as camisetas desse Camboquês Ilustrado, o que eles tiveram em comum? Vamos lá. Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e em camisetas. Na linguagem podemos nos ver de forma mais verdadeira, nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhatãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Um designer amazonense também acha que o amazonês bichata, tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome Camboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Lezeira Baré, Chibata de Balde e até o Tucupi, e 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisetas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Bem, falou de um livro, falou de camisetas, que tiveram qual temática em comum?
Letra A. Recomendam produtos feitos por empreendedores do norte? Estranho. B. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares? Até mais comum. Reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros? Destacam a descontração no jeito de ser amazonense? Ou valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas? Em comum é valorizar o registro típico de uma região. Quarta letra E. E vamos fazer esse teste de novo. Olha para a fonte e o comando antes de ler o texto. Aí você pegou aqui, Piauí, Folha, UOL, também de 2024. Comando da questão. De acordo com o texto, o aplicativo Linklado contribuiu para... Bem, quando eu for ler, eu já vou ter que ter atenção para esse Linklado. Mais uma vez, numa questão tradicional, você leria e olhar para o comando da questão e falar, caramba, deixa eu ler de novo para ver o que ele falou especificamente desse aplicativo. Mais uma vez, leia o comando antes de você ler o texto. Vocês estão entendendo? Aí vamos lá. Vou olhar o aplicativo. Em novembro de 2023, uma professora indígena recebeu uma missão: verter as regras de um jogo de tabuleiro infantil do português para o tucano, sua língua nativa. Com 20 anos de experiência como professora de línguas em Taracuá, no Amazonas, ela já se dedicava à tradução havia tempos. O trabalho ficou mais fácil graças a um aplicativo lançado no ano anterior, o Linklado, em seu computador. Ela traduziu as 7 páginas das instruções do jogo em 2 dias. Sem este recurso, a tarefa seria bem mais trabalhosa. Antes dele, diz a professora, as transcrições de línguas indígenas exigiam um esforço quase manual de produzir diacríticos, acentos gráficos e letras que não constam no teclado de aplicativos e mensagens ou programas de texto. Para a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, idealizadora do aplicativo, o Linklado representa uma revolução. O programa não restringe combinações de acentos e isso poderá facilitar a criação de representações gráficas para fonemas que ainda não têm forma escrita. Eu mirei em uma dor e atingimos várias outras. O Linklado possibilita que o Brasil reconheça a sua diversidade linguística, afirma a antropóloga, que é colega da pesquisadora e faz parte da equipe de aplicativo. Ela defende que escrever na língua materna é uma das principais formas de preservá-la. Qual foi a finalidade então desse Linklado? Letra A, criação de fonemas representativos? Não foi para criar sons. B, democratização do registro escrito de línguas dos povos originários? Democratizar seria acessibilizar. C, adaptação de regras de jogos de tabuleiro de origem indígena? D, divulgação de técnicas de tradução de línguas indígenas? Divulgação de técnica? Ou aprendizagem da língua portuguesa pelos indígenas? Uma outra coisa que vocês vão se deparar no Enem, tá, moçada, é que muitas vezes vocês ficam com dúvida entre 2 alternativas, tá? Que é uma questão típica do Enem. Aí cuidado com aquela síndrome de inferioridade, tá? Pô, professor, eu sempre fico entre 2 e eu sempre marco a errada, né? A minha vida é uma cena horrível. Moçada, numa logística dessa, de 10 questões, você acertou 9. Uma que você errou e ficou, viu, ó, a vida não é para mim, eu sou azarado, não dá certo, nunca dá certo para mim. Você esquece tudo que você acertou e super inflaciona aquilo que você errou. Queridos, de acordo com o texto, tá? Ele vai contribuir. Você viu que a letra A estava errada, a letra C, regras de jogo estava errado, divulgação de técnicas, C ou E? Qual for mais próxima? Muitas vezes no Enem, moçada, você vai para aquela questão assim, como eu vou falar, a menos distante. De repente você não tem uma alternativa que você viu que é a mais gritante, que é a mais certa, mas assim, a menos improvável. C ou E? Adaptação de regras de jogo, tabuleiro? Tabuleiro não foi falado. Apesar da língua portuguesa pelos indígenas, os indígenas vão aprender língua portuguesa? Letra B, democratização do registro escrito de línguas de povos originários. B, Brasil. Tranquilos? Moçada, o tempo ali me apertou. Deixa eu colocar para vocês aqui rapidamente, tá? A prova do Enem é uma prova de resistência. Então assim, tomem muito, muito, muito cuidado com relação à prova. Pessoal, dica para vocês, tá? Vou falar daqui a pouco para vocês questão de redação. Vocês começam ali com a questão da redação. Tentem dinamizar a cabeça de vocês, tá, queridos? Porque numa boa, tá? Vocês ali vão fazer, sei lá, 5 questões de linguagens. Cansou? Vai fazer 5 questões de humanas, 10 questões de humanas. Depois de 10, 15 questões, pede para ir ao banheiro, lava o rosto,
mais uma vez, nessa resistência, tente ver alguma coisa que você consiga quebrar o cansaço para você se renovar e poder ir bem. E aí veja qual a melhor lógica para você dinamizar isso, porque, mais uma vez, tá, moçada, na questão de linguagens, depende de estar na 39ª questão, que você nem sabe direito o que você está lendo. Você está anestesiado ali, só existindo e lendo, sem entender. Então, de novo, fez 5, 10 questões, cansou? Faz alguma coisa para você dar uma essa quebra. Como o Pascoaloto falou, questão marcada é questão passada. Já marcou 5, 10 questões? Vai para a folha de resposta, marca 5, 10 ali, arejou a cabeça, volta para os textos. Dinamize para você não estafar naquele seu cansaço. Outro detalhe, como eu falei para vocês, dá uma olhada na fonte da questão antes de você ler o texto. Dá uma olhada no comando, o que é habitual no Enem, moçada? Uma primeira afirmação que na verdade é uma dica. Queridos, olhem aqui rapidamente. Aqui ele falou de acordo com o texto, agora vamos lá. A reportagem apresenta 2 iniciativas. Aí ele coloca o livro Amazonês e as camisetas. Ele já deu orientação para você. Então, mais uma vez, leia o comando antes do texto, porque você direciona a sua interpretação. E uma dica muito, muito importante que eu quero colocar para vocês. Vocês viram que o INEP divulgou um aplicativo com simulados e a possibilidade de corrigir redações? Muito bom que vocês baixem esse aplicativo, que vocês façam, porque para além dos simulados que vocês veem de repente na internet, de alguns sistemas de ensino, é o próprio MEC, a própria fonte do MEC que está divulgando para você esse simulado. Baixe simulado para que você possa testar e poder se preparar bem para a prova do Enem. Tranquilos? Eu volto daqui a pouco para vocês para passar algumas fórmulas de redação. Agora eu vou chamar o professor Henry. Um abraço para vocês, até daqui a pouco.